Não, mentira. Você prefere Não, fazer não, não. sem Não, gravar? brincando. Ah, tá. A Raquel quer participar. Vou passar o link para ela. Claro, claro. Ai, meu Deus, para que eu Gente, fui falar? então, a título da apresentação da aula de hoje é a nossa terceira aula do curso de formação Alô Maré, com a jornalista, comunicadora e doutoranda em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação, Gisele Martins. É uma enorme honra recebê-la aqui. E vamos começar a nossa dinâmica com a breve apresentação aqui das nossas estudantes. Então, Nina, que já está com a câmera aberta, aí pode começar. Eu já tinha passado essa bola aí para Milena, mas agora pode ser. Oi, gente, boa tarde, Gisele. Meu nome é Nina, eu sou estudante de comunicação. Estou no segundo período, porque eu já cursei um período em outra faculdade, mas oficialmente, né, no documento, eu estou no primeiro período. E sou uma neném, não sei nada da vida acadêmica, então o primeiro período faz todo sentido. Comunicação social, e é isso. Não sei mais o que falar. Raquel Paiva, boa tarde, queridíssima Raquel Paiva. Como você está? Uma enorme honra recebê-la aqui na nossa aula. Se quiser falar, a hora que você quiser falar, sobe o microfone aqui para a gente. Acho que ela caiu. Mas vamos passar aqui, continuar as apresentações aqui. Agora, Milena ou Tereza? Vou falar, gente. Boa tarde. Sou Milena, faço o curso de Serviço Social na UFRJ. Terminei o terceiro período agora, graças a Deus. Estou indo para o quarto e entrei no projeto agora, basicamente. É isso. Obrigado, Milena. Tereza? Oi, boa tarde. Me chamo Boa Tereza, tarde. eu faço jornalismo na PUC e eu estou no quarto período, que agora voltaram as aulas, né? Então, realmente, quarto período. É isso. Prazer. Obrigado. Maria? Está no ônibus. Então, Luciano, quer falar, Luciano? Oi, eu tô ajeitando meu microfone e meu fone que eles resolveram não funcionar direito. Aí eu não tava prestando muita atenção. Mas daqui a pouco eu presto total Só atenção para aqui, você se só um momento. apresentar um pouquinho para a Gisele, para te conhecer um Mas tá dando pouquinho. para me ouvir bem? Porque para mim tá Sim, fazendo um chiado muito alto. tá sim. Tá. É, meu nome é Luciano. Eu faço desenho industrial na UFRJ. E não sei muito bem o que é para falar, que eu não consegui escutar. Beleza. Gente, eu queria só lembrar aqui para quem chegou agora que a Gisele ela vai dar aula, vai fazer apresentação, falando um pouquinho sobre a comunicação comunitária na Maré. E aí, nos últimos 15, 20 minutinhos finais da aula, a gente vai conversar sobre a cartilha e é importante que vocês continuem aqui, por favor. Quem não puder ficar de qualquer maneira, só avisa, mas era legal se vocês puderem ficar até o fim, tá bom? A Maria está no ônibus, ela escreveu aqui, tenho 20 anos e faço comunicação social na FRJ, sou da turma da Nina, kkk. Então é isso, gente. Gisele, a hora que você quiser, a palavra é toda sua. Eu vou fechar minha câmera por causa da conexão, tá? Mas eu bom. estou por aqui. Seja Boa bem-vinda. tarde. Eu vou precisar da ajuda de vocês porque eu queria compartilhar a tela. Como é que eu faço isso, gente? Compartilhar, meu Deus, como é que eu faço? Compartilhar. Eu acho que Acho que tem um botão no meio. Isso, o host acho que compartilhar. tem que deixar, mas o botão verdinho ali, você clica e você compartilha. Eu só não sei se vai áudio junto. Mas aí se não for mostrar nada com áudio. Compartilhar a tela, né?
Se você quiser, José, se estiver com dificuldade, pode mandar para mim no Deixa eu testar. WhatsApp. Se você preferir, Vou pode mandar para mim no agora. WhatsApp. Peraí. Tá. Peraí, então. Posso passar por e-mail? Pode. Desculpa, tá, gente? Acabei de passar. Isso. Enquanto isso, vou me apresentar, tá bom? Eu sou Gisele Martins, eu tenho 36 anos, há 20 anos que eu trabalho com comunicação comunitária, trabalho no sentido de ser voluntária, né, de mídias alternativas de comunicação comunitária. Fiz parte durante 15 anos do Jornal Cidadão, que é um jornal criado, inclusive, pelo LEC, em parceria com o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que fundou o Museu da Maré. O Jornal Cidadão tem 23 anos e é uma das mais importantes ferramentas históricas de comunicação que a gente tem aqui na favela da Maré, né? É uma mídia que trabalha a descoberta, né, do que somos, porque a nossa história ela não está dada, né? A gente não está no livro de histórias, a gente não está historicamente colocados enquanto memória, enquanto nossa história não está contada, né? Lembra, a Raquel disse que teve que sair porque algum amigo dela acabou de falecer e aí ela vai ter que ajeitar alguma coisa lá, tá? Mas antes disso, e aí é isso, foi na comunicação comunitária, no jornalismo, atuando dentro da favela da Maré, que eu ali decidi fazer jornalismo. Passei para PUC, passei para UERJ. Para UERJ eu passei para letras, só que letras era o dia inteiro, então não tinha chance de trabalhar, né? Continuar trabalhando. A gente que é pobre tem que trabalhar, né? E estudar. E eu passei para PUC, que era de manhã, e para o curso que eu realmente queria, que era jornalismo. Passei na última reclassificação, estou de parabéns, mas passei, acho que foi a 8ª reclassificação, porque a PUC tem várias reclassificações, né? Passei, e foi um desafio estar na PUC, né? Porque a PUC é uma universidade de uma classe média e ricos, né? Alta. E eu não encontrei a comunicação comunitária lá da forma colocada na voz de quem vive, né? Eu encontrei uma comunicação comunitária sendo amparada ou, na verdade, caracterizada como uma comunicação que vem das ONGs, das Big ONGs, e não dessa comunicação comunitária que a gente pratica na favela. Isso é bem importante, né? A gente que estuda a área da comunicação, a gente entender que tem a comunicação criada de fora para dentro e tem a comunicação de dentro para dentro e que atua para fora também, né? Então,
Me formei pela PUC-Rio. Depois de muitos anos, eu tentei mestrado na UERJ. Tentei 3 anos. Nunca é fácil, né? Tentei na UERJ de Caxias, na FEBEF, consegui. E gostei muito de ter feito meu mestrado, porque eu fiz uma pesquisa pautando a questão da comunicação comunitária novamente, mas tocando numa realidade local, que foi a questão da militarização. Então, eu falei sobre a censura que os comunicadores e comunicadoras da Maré sofreram durante o período que a gente vivenciou o Exército na Maré, em 2014 e 2015, por conta da Copa do Mundo. Uma pesquisa que foi difícil colocar na rua, né? Porque os professores não queriam que eu tocasse nesse assunto, porque, enfim, isso pode trazer algum risco para você. Eu falava, eu moro na Maré, o tanque de guerra está na minha porta, não existe risco maior do que esse, né? O risco já é diário, já é contínuo, óbvio que eu não vou procurar me vulnerabilizar mais, né? Mas eu preciso deixar isso como memória. E essa memória precisa ser escrita por nós. Ai, meu Deus, meu computador vai falar sozinho. Acabou. Às vezes meu computador traduz o que eu falo, gente. Eu desliguei já aqui. E aí eu bati o pé e falei, se eu não fizer o tema que eu quero, eu vou denunciar vocês por censura. Hoje eu sofro a censura do Exército na Maré e vou sofrer uma censura acadêmica? Pelo amor de Deus, eu ainda tenho coragem. Falei, vocês são coxinhos, não têm coragem, vocês que estão com medo. E aí foram várias reuniões, pediram para vários professores conversarem comigo. Eu falei, vocês que estão com medo. Mas enfim, saiu e transformei isso em livro, né? Porque a nossa história precisa ser contada por nós também. E tem aí o livro Militarização e Censura, depois se quiserem comprar, eu vou ficar feliz. Ou tem a minha dissertação também no Academia Pontedor, que vocês também podem baixar, que é praticamente o meu livro. Não é do jeito que tá, né? O livro você vai resumir mais, vai dar uma outra coerência, mas para quem não tiver grana, tá ali a minha dissertação na Academia Pontedor. E eu integro hoje, né, desde 2020, a Frente de Mobilização da Maré. Eu gostei, vamos fazer uma vaquinha. Eu integro a Frente de Mobilização da Maré, que vocês já conhecem, né? Vocês estão dentro do projeto também, que atua combatendo a desinformação e combatendo também, a desinformação, chamada hoje de fake news, né? Já que a gente está em tempos aí de eleições, é importante, e 2022 é importante a gente sempre bater nessa tecla sobre a milícia digital, né? Chamada milícia digital. E a frente nasce também não só para ficar atrás da fake news e combatendo a fake news, mas também para propor informação. Isso é importante também. Eu tenho pensado muito sobre isso essa semana. Essa semana, literalmente, porque eu tô pensando o quanto acham que a comunicação comunitária ela está atrás da mídia comercial, né? A mídia comercial alternativa e popular nasceu em contraponto à mídia comercial. Eu acho que essa pode ser também, mas eu acho que a gente tem que entrar numa outra narrativa também. A mídia comercial, a mídia comunitária, alternativa e popular né? E não necessariamente ela está atrás da mídia comercial, ela nasceu para contrapor a mídia comercial. Ela nasceu para trazer memória, ela nasceu para trazer informação, ela nasceu para falar sobre os perfis, para falar sobre a favela, o quilombo, a aldeia, né? Indígena, o campo. Então, acho que a gente precisa conceituar a comunicação comunitária da forma que ela é também, construção, para a gente não ficar só atrás da mídia comercial, né? Como se a gente não tivesse proposta também e ficasse só esperando a mídia comercial errar para contrapor, né? Não é isso. A gente existe também e, e eu tenho certeza que a gente é muito maior e melhor do que a mídia comercial, né? Porque a gente luta a questão de pela questão de gênero, é antirracista,
é antimilitarista. Então, essa é a comunicação que a gente tem lá na orientação de ética, né? Quando a gente termina a faculdade. Então, é esse jornalismo que eu acredito que é o espelho que deve ser colocado. Pode passar os slides, por favor. E aí falar um pouco, depois de me apresentar, falar um pouco sobre o histórico das favelas do Rio de Janeiro, desse lugar onde tem grandes práticas da comunicação comunitária e grandes atuações também coletivas de mobilização e também de organização comunitária em busca de direitos e também afirmando e reafirmando esse lugar e tudo o que tem nele, né? Tudo que tem nela, na verdade. Hoje, a gente tem mais de 1.000 favelas no Rio de Janeiro. As favelas nascem com esse nome, favela nasce no Rio de Janeiro, nasce no Brasil, né? A primeira favela a ter o nome favela, que naquela época era favela com 2 L's, né? O nome era literalmente favela com 2 L's. É o Morro da Providência, a primeira favela, e isso eu acho que quem não conhece, não sei se vocês conhecem a Providência ou moram lá, a gente pode um dia ir até lá, né? Eu participo também do Rolê dos Favelados, junto com o Cosme. Eu acho interessante a gente conhecer a história do Morro da Providência. É maravilhoso, né, Maria? A Providência é incrível, incrível. Então, são 120 anos de favelas e é muita história. E são 120 anos de construção, né? De sobrevivência, de resistência, mas também são 120 anos de um abandono social. A gente nunca teve, e aí eu falo a gente enquanto moradora de favelas, né? Eu falo enquanto quem pertence a esse lugar chamado favela, me colocando nesse lugar, né? A gente nunca teve o direito à água, à luz, à moradia, e ao contrário dessa garantia de direitos, a gente tem uma criminalização da pobreza, a gente tem o racismo, né? A gente tem governos, historicamente, que agem em relação à favela e autodenominam a favela a partir do racismo. Acho que isso é estrutural, acho que não é estrutural, e isso aí impacta tudo que tem na favela, e todos e todas da favela. E junto a isso a violência estatal, que é muito nítida na violência policial, né? Criminalização da pobreza, violência policial, o encarceramento em massa da população negra e pobre, essa população que desaparece, né, o desaparecimento forçado, essa população que está sem água, que está desempregada, essa população a mais atingida, se duvidar, até mesmo pela pandemia da Covid-19, né? E é isso que a Frente Maré vem trabalhando nesses 2 anos. E são essas favelas, é nesse lugar que tem uma auto-organização e mobilização comunitária justamente para a sobrevivência local, para a troca local, solidariedade local e também combater essa criminalização que o Estado desempenha todos os dias em relação às favelas. Pode passar, por favor. E é a partir dessa auto-organização, dessa mobilização, que nascem as associações de moradores, a entrada de postes, de luz, de água, de alguns programas de habitação, não é à toa, né? Tudo isso é por muita construção popular, autônoma, coletiva, por muita mobilização comunitária. Nada que tem na favela foi dado pelo Estado. Eu pensei em vocês e vou dar um poste. Não. Foi muita organização popular nos anos 70, 80, 90, os conjuntos habitacionais entrando nas favelas nos anos 70, 80, 90. A comunicação comunitária surge nesse período também, né? De grande luta das associações de moradores, com apoio das igrejas católicas, enfim. Esse foi um período de grande mobilização. E a Maré é parte dessa história também, né? Eu falo desse lugar, que é a Favela da Maré, localizada na zona norte do Rio. A Maré é uma das maiores favelas, na verdade, é o maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro.
A Rocinha é a maior favela e a Maré é o maior conjunto de favelas com 16 favelas. Então, nós somos 140 mil moradores. E cada favela da Maré, quando a gente fala de comunicação comunitária e a gente fala sobre públicos-alvos, a gente precisa conhecer que público-alvo é esse, né? Quem é o nosso público-alvo? No caso, o público-alvo no qual eu trabalho há 20 anos na Maré, sou eu mesma, né? É parte de mim também. E isso é um diferencial de quem faz para e de quem faz com. Eu acredito numa comunicação comunitária que faz com. E a comunicação comunitária é isso, né? Eu faço comunicação comunitária para dar voz à favela, né? Eu faço comunicação comunitária para estar descobrindo vozes com a favela, né? Inclusive a minha própria voz, né? Então, é nesse período que também surgem jornais comunitários, o boom das rádios comunitárias, TVs comunitárias, e a Maré teve isso tudo. Teve e tem, né? Algumas ainda resistem nesse lugar. A Rádio Maré, TV Maré, Jornal Cidadão, que eu falei que é parceria da UFRJ com o OCEASME, que é uma organização que trabalha comunicação, pesquisa e pré-vestibular comunitários, né? É uma organização que já conseguiu passar quase 2.000 pessoas da Maré para uma universidade pública ou particular em 20 anos. Parece pouco, mas para a Maré e na história das favelas é muita coisa. É a favela que mais tem universitário no Rio de Janeiro. Isso é um dado importante também. Isso é fruto de uma organização popular. E um outro dado muito importante, que o Museu da Maré, o primeiro museu construído numa favela no mundo, é o Museu da Maré, aqui que está do lado da minha casa. E o Museu da Maré, ele é construído a partir de documentos, de vídeos e de uma memória construída pela comunicação comunitária. Olha o poder da comunicação comunitária. A partir das... vamos fazer uma visita assim que o museu abrir. É a partir dos documentos e de vídeos da TV Maré, documentos do Jornal Cidadão, dos exemplares do Jornal Cidadão, que nasce a ideia de formular o Museu da Maré. O museu é dividido em 12 tempos e esse museu foi construído junto com os moradores em diversas assembleias e reuniões. Então, tudo que tem no museu foi construído junto com os moradores. O Boaventura costuma dizer que é o único museu que conta histórias de vivos, né? Que os objetos são doados e não roubados, né? É o único museu no mundo em que os objetos não são roubados de terras colonizadas, mas que é construído e tem objetos doados pelos próprios moradores colonizados, né? Enfrentando a colonização, enfrentando os museus colonizadores que contam a história apenas dos homens brancos europeus. E o Museu da Maré conta uma outra história, né? A história de quem vive aqui, a memória, a construção, a linguagem, a identidade. Então, eu tenho muito orgulho de ser maranhense, né? Inclusive, o termo maranhense, ele é construído pelo próprio Jornal Cidadão. Eu lembro que nessa construção da identidade maranhense, a gente inventa uma identidade na Maré, maranhense, muitos pesquisadores questionavam, mas como é que vocês vão se autodenominar maranhenses se vocês não consultaram 140 mil moradores? E a gente falou, basta a gente ser morador da Maré, né? Se todos os moradores do jornal, se todo mundo que constrói o Jornal Cidadão é morador da Maré e fez uma pesquisa prévia com 100 pessoas em relação ao termo maranhense, está valendo, né? Porque, na maioria das vezes, a gente tem o quê? Pessoas de fora adjetivando a gente. Então, por que a gente não pode criar nossa identidade, né? Então, a gente tem aí esse termo criado maranhense numa ideia de reafirmação local, de afirmação, reafirmação e de defesa local, né? Para fazer com que os moradores se reconhecessem como parte da favela da Maré. Por que isso? Porque
20 anos atrás, a gente tinha uma maioria de moradores da Maré dizendo que moravam em Bom Sucesso. Isso eu lembro porque era isso que eu ouvia lá atrás, né? Tô ficando velha, mas também comecei novinha, tá? Mora onde? Em Bom Sucesso. Aí a gente começou a trabalhar o termo maré, maré, mareense, maré, mareense. E hoje a gente tem bares com o nome da Maré, moradores com camisas escrito sou mareense, sou enfim, maré, maré, enche até o saco, né? Tudo é maré. Eu acho maravilhoso porque isso é parte de uma construção. Antes, para quem mora na Maré, antes as combis e vans tinham nome de Bom Sucesso, né? Hoje é Vila do João, Pinheiro, Baixa, Maré. Então, o termo maré, ele acaba sendo valorizado nesse espaço cada vez mais. Óbvio, tem gente que vai falar que mora em Bom Sucesso, ou que não mora na Maré, mas hoje até mesmo a mídia afirma esse local como maré. Isso é uma construção também dessa comunicação comunitária, eu tenho certeza disso, de 20 anos, né? E aí está um dado importante, porque muitos projetos sociais, né, quando vem para cá, ONGeiros, qual o impacto da comunicação comunitária na população maranhense? Aí a gente fala, o impacto não é imediato, né? É uma construção de identidade, de afirmação, pode durar 20 anos, né? Para que os moradores da Maré comecem a dizer que são maranhenses. Isso é uma construção. O impacto não é na hora, né? O impacto não vai ser na hora. O impacto vai ser ao longo do tempo. Isso a gente está falando também de mobilização e trabalho de base, algo que durou, que foi feito lá nos anos 70, 80 e 90 dentro das favelas, é algo que a comunicação comunitária vem fazendo hoje. E aí está algo muito importante que eu queria tocar aqui também, é que a comunicação ela não age sozinha. Isso eu venho estudando essa semana, novidade das cabeças, que não é uma novidade, outras pessoas já estão estudando isso há muito tempo, né? Que a comunicação comunitária ela age com a cultura, age com as redes sociais, com a imagem, a fotografia, com a educação. A educação é uma grande ferramenta dentro da comunicação comunitária também, né? A gente distribui um panfleto. É a comunicação agindo com a saúde, agindo com a educação, agindo com a formação de base. Então, a comunicação comunitária, ela não age sozinha. Isso é um dado muito importante. E assim, vem as escolas, a Mara tem 44 escolas, tem postos de saúde, mas é uma favela também que, como as outras, vive uma vulnerabilidade social, um empobrecimento, né? E aí eu falo empobrecimento. Por que que eu falo empobrecimento? Porque a gente não nasce pobre, porque quer, né? Alguém empobrece a gente. Quem empobrece a gente? Capitalismo, as empresas, o governo, né? Alguém empobrece a gente para a gente continuar nesse mesmo lugar, na favela, e sem direitos, e sendo criminalizado. É a criminalização da pobreza e o racismo é algo estrutural que a gente ainda precisa vencer. Isso precisa estar nos nossos estudos também, se a gente está falando desse lugar. Se a gente está falando de qualquer lugar do Rio de Janeiro, esse debate precisa ser essencial, né? A questão de raça e de classe é muitíssimo importante num debate que a gente vem fazendo também na comunicação comunitária. Pode passar os slides, por favor. E aí falar que isso é uma construção de 20 anos que eu falei do Jornal Cidadão, né? E depois do Jornal Cidadão, assim, depois da TV Maré, Rádio Maré, surgiram inúmeras mídias comunitárias na Maré, principalmente com a chegada da internet, né? Eu sou daquela época do impresso, da rádio, da TV comunitária, e do nada surge a internet, né? Na época que eu fazia comunicação já tinha internet, só que era limitada e não tinha rede social, né? Eu lembro da chegada do Orkut, que era uma grande novidade, né? A gente não tinha um computador na mão que nem a gente tem hoje, que é o celular.
né? Isso não existia. Isso é um fato, né? Eu não tinha celular, por exemplo. Quando eu fui para a PUC, eu não tinha celular. Imagina, uma futura jornalista sem celular. Mas eu sou pobre, né? Então, fui ter celular nos últimos 10 anos. E aí surgiram inúmeras mídias, principalmente nas redes sociais, autodenominadas comunicação comunitária. Aí vem um grande embate, né? Ah, isso é comunicação comunitária, não é comunicação comunitária? Aquela treta entre os mais antigos e os mais novos, né? Os mais novos se autodenominando influencers, né? Que eu, enfim, pode se autodenominar, mas a gente precisa questionar se isso é comunicação comunitária, né? Porque comunicação comunitária é algo coletivo, né? Que faz com o outro, né? E não eu sozinha enfim, para um público de fora só, né? Qual o seu compromisso político e ético também dentro dessa comunicação, se você é um influencer, né? Você é um comunicador comunitário? Acho que esse é um debate também que deve estar sendo feito por aí, né? Eu ainda não tenho acesso a esses estudos, mas é importante a gente ter esse toque, esse toque na cabeça em relação a isso. Mas a internet hoje vira um complemento também daquilo que a gente vem fazendo dentro da favela, né? Vou citar um caso, vocês devem conhecer o Michel do Fala Rossi, né? O Michel sempre fala, eu posso ter 5.000 pessoas no Twitter, isso não significa que eu não sou um influencer, né? Pegando a palavra entre aspas, dentro da Rocinha, porque eu conheço todo mundo na Rocinha distribuindo o jornal Fala Rossi, né? Então, dois pesos e duas medidas aí também, né? Comunicador é aquele que tem 100.000, 1 milhão de seguidores, né? Esse, o comunicador comunitário da favela, que fala para fora, ou a gente vai denominar o Michel como influencer, entre aspas, desse local da Rocinha que fala para 100.000, né? Com o jornal entregando de porta em porta, mas que na internet tem 5.000. Então, isso é um grande debate hoje. Mas, assim, indo na linha do Michel e também na linha do que eu venho pesquisando, mas também sendo, né, que eu não pesquiso, eu sou também, eu acredito que a internet é um complemento da mídia comunitária impressa, da rádio e da TV. Isso é uma questão importante, porque as rádios não morreram, a TV está se virando, né, a TV comunitária, e os jornais impressos, tem poucos, mas sobrevivem, fazem uma diferença. Não dá para negar o jornal comunitário. Impresso na mão equivale, muitas das vezes, vale mais do que um post no Facebook, né? Um post no Instagram. Vale muito mais porque você está falando para pessoas que têm um outro tipo de acesso. E a gente pode conquistar esses acessos, e aí, de novo, falando de público-alvo, a Maré tem idosos, população mais velha que chegou aqui, né? Tem uma galera de adulta, tem uma juventude e tem os adolescentes e as crianças que já são TikTokers, né? Então, a gente precisa falar para esses milhões aqui. Então, se a gente tem esses públicos-alvos e cada um com a o seu tipo de acesso, a gente precisa pensar em mídias a partir desse tipo de acesso, né? Cada uma delas como complemento de uma mídia como um todo. E foi assim o que a gente fez a partir de 2020, foi dessa forma que a gente pensou 2020, 2021 na campanha de mobilização da Frente Maré, da Frente de Mobilização da Maré, né? A Maré tem adultos, tem idosos, tem crianças, tem adolescentes, juventude, e cada um tem um tipo de acesso. Então, foi pensando em cada tipo de acesso e linguagem que a gente fez esse plano de comunicação para passar informações relacionadas à pandemia da Covid-19, pensando nesse público-alvo, pensando na linguagem e pensando em quais tipos de mídia a gente iria utilizar, mas principalmente pensando também na questão
daquilo que a gente falou lá no início dos slides, que a favela não tem acesso. E eu não estou falando de acesso só à internet. Não tem acesso, não só à luz, não tem acesso à água, não tem acesso à moradia, não tem acesso à energia elétrica, à saúde e educação. Então, o nosso plano de comunicação, falando de uma pandemia que precisa lavar a mão toda hora para evitar a transmissão, que precisa manter as janelas abertas toda hora, né, sempre deixar a casa arejada, a gente precisava de uma comunicação pensando na particularidade e no histórico de criminalização da favela e da falta de acesso dessa favela. Ou seja, uma coisa não está desconectada da outra. E a gente fez plano de comunicação sem uma pesquisa, mas a gente fez sem pesquisa porque quem fez a Frente Maré eram 100 pessoas moradoras desse conjunto de favelas. Então, a gente falou, a gente tem autonomia e tem, sim, liberdade de produzir esse plano para alcançar esse público, né? Não dava tempo de fazer uma pesquisa, mas também a gente mora aqui e a gente já conhece nosso público. Mas, se pensar numa mídia que vai nascer, é preciso, sim, fazer uma pesquisa prévia para um determinado público entender o que ele tem de acesso, né? No caso da Frente, a gente não fez uma pesquisa, porque a gente era 100 pessoas ou mais de 100 pessoas já moradoras da Maré, com diferentes idades, profissões, acessos, e a gente fez de acordo com as nossas particularidades. Então, a gente monta esse plano pensando na questão da água, tem que lavar a mão toda hora sim, mas se não tem água, peça água ao vizinho. Tem que lavar a mão toda hora sim, né? Mas divida sua água com o vizinho que não tem. Então foi além. E aí eu vou falar que eu pensei nisso lá em 2020, pensando no histórico da favela lá nos anos 70, 80 e 90. Não está desconectado, né? Não está desconectado desses 120 anos também de favelas, e não só dos anos 70, 80 e 90, porque a história da favela é montada a partir da solidariedade, né? Ela sobrevive a partir de uma solidariedade local. Então isso não estava desconectado. E já sabendo que o governo não ia dar o direito à água, nem à luz, e não tinha como resolver o problema de moradia no momento de pandemia, porque eles não iam fazer isso, né? A gente pensou na questão das particularidades locais, trabalhando a questão da solidariedade. E, para além disso, a gente também trabalhou o combate à fome em 2020, né? Porque aumenta a pandemia, né? A doença, o número de mortos, não tinha vacina, aumenta o desemprego, aumenta a vulnerabilidade de quem estava trabalhando na rua. Os moradores de favela, em sua maioria, são trabalhadores precarizados, sem carteira assinada, sem nada. Então, é camelô, é motorista de ônibus que não parou, é empregada doméstica, né? Privilégio de quem teve a oportunidade de ficar em casa, né? E a maioria da favela não teve essa oportunidade. Então, a fome aumentou. E aí a gente também foi a partir da... E aí é importante sempre ouvir a favela, né? A partir da reclamação dos moradores, falar, pô, vocês estão mandando ficar em casa, mas como é que eu vou ficar se eu não tenho nem casa? Né? Como é que eu vou ficar, usar máscara se eu não tenho máscara? Como é que eu vou usar álcool em gel se eu não tenho álcool? Então a gente pensou, pô, temos que ser mais criativos. E aí tá a questão da criatividade na comunicação, na arte, na cultura, em momentos também de crise. A criatividade fez muita diferença nesse momento e tem feito, né? O que a gente falou, vamos aproveitar esse momento que está todo mundo sensível, né, com a pandemia, e vamos pedir dinheiro, e pedir cesta básica, e pedir máscaras, e pedir álcool, e pedir água, e perturbar o governo, né? Então, a gente, para além de catar comida, cesta básica, máscara para distribuir na favela, a gente também fez uma incidência política. Qual tipo de incidência política? A gente fez manifestações no centro da cidade, quando não tinha vacina, todo mundo chamando a gente de maluco. Todo mundo, todo mundo.
A gente, para chamar atenção, que não tinha água na favela, que não tinha máscaras e que eram inúmeras as famílias morrendo de Covid. E a gente lutou também para que as favelas fossem contempladas no boletim de mortos infectados, porque na época a prefeitura mentia sobre esses números. Tipo, hoje, quarta-feira, o número era 1.000 mortos. Eu olhava amanhã, quinta-feira, o número era de 500 mortos. Assim, eles mentiam, eles diminuíam os números e a gente foi fazendo pesquisas, todo dia olhando isso, e a gente fez uma incidência política para ter o Covid, né, o Covid nas favelas, Covid-19 nas favelas, que é o Dados do Bem, que foi feito primeiramente por coletivos de favelas e depois as organizações aí, enfim, pegaram para eles. Enfim, fofoca. Incidência política também em relação ao auxílio emergencial. Foi lá em 2020 que a gente entrou em contato com parlamentares federais, né, de esquerda, a nível federal, de esquerda, e falou, ó, se virem, né, a galera tá com fome. E aí eles fazem lá um plano lá do auxílio emergencial, lutam lá, fazem campanha, a gente ajuda na campanha de sensibilização e acabam ganhando, que ajudou algumas pessoas, né, ou muitas pessoas durante esse período da pandemia. Então, isso também foi uma incidência política da comunicação comunitária. Isso em 2020 e 2021. Pode passar, por favor. Se eu estiver falando muito, estiver enchendo o saco, vocês falem. Tá bom. E em relação à questão das fake news, né? Lembrar que o nosso plano de comunicação ele era renovado a cada vez que Bolsonaro falava merda, né? O Bolsonaro falava, a máscara está liberada, que nem o Eduardo Paz agora, só que agora não dá para segurar muita coisa, né? Mas lá em 2020, eu lembro que, acho que foi em agosto, o Bolsonaro falou, a máscara está liberada, os hospitais, ou todo mundo precisa tomar cloroquina. A gente fazia um manifesto e a gente também renovava nosso plano de comunicação. Isso dava um trabalho gigantesco. E é importante colocar que nós todos, comunicadores da frente, somos voluntários e somos trabalhadores de outros locais. Então, a gente passava a madrugada renovando o nosso plano de comunicação e refazendo todo esse material que vocês estão vendo aí na tela, né? Por semana eram feitas 30 faixas para colocar nas ruas da Favela da Maré, porque é muito grande. Esse boletim aqui, os números de mortos, infectados no Rio, no Brasil e no mundo, foi feito nos muros da favela e das casas para os moradores que passavam nas ruas terem noção do boletim, porque muitos não tinham acesso ao nosso conteúdo, né? Então, a gente fez esses murais aqui, né, com grafite, e mudava esses números toda semana. A cada vez que mudavam os números, né, que renovavam lá, que atualizavam, a gente também atualizava esses muros aqui espalhados pela cidade. As faixas a gente colocou nas principais ruas da favela também, falando sobre grupos de riscos, o que era grupo de risco, porque era importante dizer, né? E falava também sobre o app do SUS, que naquela época funcionava para marcar consulta ou para entender também o que era a pandemia, porque a pandemia não foi algo dado, né? Todos nós tivemos que aprender o que era. E o Corona nas Favelas, que foi o coletivo que iniciou a nível nacional essa mobilização de comunicadores em diferentes favelas e periferias rurais e quilombolas e indígenas no Brasil. E aqui está um outdoor. Esse outdoor aqui foi ousadia. Está dentro da favela da Maré. E tinha anúncios ali de empresas. A gente pediu autorização e fizemos nosso grafite com o número de infectados e mortos. E está num local bem estratégico que também está de frente para a linha amarela, para a linha vermelha. E dentro da favela da Maré, onde passa muitos carros. Então,
Isso foi um destaque também, uma ousadia nossa na comunicação comunitária da Favela da Maré. Então, é isso, a gente trabalhou a arte, a gente trabalhou a informação. Cada informação foi feita a partir de avaliações e de orientações dos profissionais de saúde. Não foi assim, a Gisele pegou na internet e fez, não, porque a gente está lidando com o direito à vida, né, e da favela, então não bastava qualquer tipo de informação. Então era um cuidado redobrado. E as merdas que o Bolsonaro fazia, faz ainda, mas naquela época custou muito caro para gente, porque 30 faixas eram R$ 1.000. O carro de som que passava pela favela, pode mudar, por favor, de slide. Carro de som, a gente alugou um carro de som que passou durante 2020 quase todo. A gente alugou 2 carros de som e bicicleta de som, passava nas ruas da Maré, era R$ 800, não, R$ 1.300, sei lá, uma coisa assim. O kit, né, de proteção de cada voluntário era R$ 30. Não tinha vacina. Então, a recomendação era usar EPI. Esse EPI que vocês estão vendo aí, cada um era R$ 30 e era descartável. Imagina isso, esse número de voluntários todos os dias na rua, 100 pessoas. Né? Álcool, remédio, porque ficavam doentes. Teste, a gente conseguir teste e incidimos para a gente ter o direito ao teste, né? Principalmente quando teve teste, que foi lá para o final do ano de 2020, né? A gente conseguiu o teste para os voluntários da Frente Maré, porque, assim como os profissionais de saúde, eles estavam também na rua, né? As cestas básicas e kits de higiene eram todos higienizados também, porque naquela época a gente não sabia de onde partiu o vírus, né? Se era no toque, algum objeto, ou se era pelo ar. Então, tudo isso era uma recomendação e a gente obedecia essa recomendação. Então, as cestas e kits chegavam na casa dos moradores de forma higienizada. E aí lembrar também que esses comunicadores, nós comunicadores, não somos profissionais de organização, né? Então, a gente aprendeu a fazer essa distribuição, a captar recursos, escrever projetos, ter atenção ao noticiário com as falas do que estava vindo, para a gente também mudar ali a estratégia de comunicação de uma hora para outra. E a gente também alugava vans e carros para distribuir essa alimentação por todas as 16 favelas da Maré. Ou seja, era muito caro manter, e foi muito caro manter isso em 2020. Era R$ 5.000 por semana que a gente gastava, né, de investimento nessa comunicação comunitária e de investimento também no combate à fome e no combate também ali à falta de acesso, né? Não era necessário só distribuir comida. Os moradores falavam que não tinha gás. Pode passar o slide, por favor. E se não tinha gás, como é que ia cozinhar? Então, a gente conseguiu também apoio para compra de gás. E a gente distribuía gás. E isso tudo tinha que ter recursos de dinheiro, né? Enfim, dinheiro, saúde, a gente perdeu uma pessoa da frente por Covid-19, que era assistente social. Ela trabalhava no CRAS, né, era diretora, e ela faleceu. Então, isso também chocou, trouxe para a gente um impacto muito forte, né, porque, de fato, era um risco de vida que estava colocado. Pode passar, por favor. E falar dessas diferentes mídias, né, para além da distribuição de alimentos, kits de higiene, a gente fez um site. Por que a gente fez um site? Porque a gente queria ter uma comunicação respeitada e uma comunicação que fosse fonte. Então, nossa comunicação e nosso plano de comunicação foi fonte para diversos outros coletivos espalhados no Brasil. As pessoas utilizavam nosso plano,
adaptavam o local, algumas coisas. Nosso áudio para o carro de som era adaptado também e foi espalhado para diversas partes do Rio de Janeiro do país. E a gente orientava, se reunia com esses comunicadores novos, né? E orientava o que fazer, ou dividia o dinheiro também. Todo o nosso dinheiro era por meio de uma vaquinha online. E a Frente Maré não existia, então a gente também precisava fortalecer esse nome. Para fortalecer esse nome, a gente participava de 30 lives por semana, era 3 lives por semana, e muita assessoria de imprensa. Então a gente também fazia releases, falando sobre a realidade da favela e denunciava, escrevia artigos e denunciava, para o nome da frente sair no noticiário, para os moradores confiarem na gente e para a gente conseguir apoio. A gente conseguiu apoio de artistas, organizações, festivais internacionais, nacionais, locais, e muita grana entrou por meio de conta da vaquinha, então foi avulso. Eu acredito que foi por meio de cada live, né? Que as pessoas depois da live iam lá e depositavam R$ 5, R$ 10, R$ 2 e já ajudava a gente na sobrevivência daquela semana. E aí a gente fez um site para armazenar nosso boletim. Então, todo mundo que doava dinheiro para... Isso é uma estratégia de comunicação, hein? A gente tinha que dar algum retorno aos doadores. Qual é o retorno que a gente dava? Pegava o e-mail deles, pedia na hora da doação, né? Na vaquinha online, e a gente passava para eles, sei lá, a cada uma vez por mês, um boletim de noticiários de onde a gente saiu, com fotos, vídeos, artigos, matérias, fazia um boletim e distribuía, para eles terem certeza que a gente estava produzindo aquilo que a gente tinha como promessa. Então, isso funcionava, porque a gente tem até hoje, 2022, pessoas que apoiam a frente todo mês, então virou uma mensalidade. Isso a gente agradece porque ajuda a gente, né? Não é mais a doação de 2020, né, o volume que a gente tinha lá, mas tem pessoas que doam até hoje. Isso é muito importante para a gente. A gente fez as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Importante colocar que o Facebook atinge uma população de 30, 40, 50 anos ou mais idosa. A gente não pode abandonar o Facebook se a gente está trabalhando com uma população de favela e periferia. Não pode abandonar. Os grupos internos no Facebook, aqueles grupos lá de comunidades, eles funcionam. Então, ali tem grandes trocas com uma população que é local. Instagram, a gente falava mais para juventude e para pessoas de fora da favela. Nosso Instagram tá lá ainda hoje, né? Site, Instagram, Facebook, tem o Flickr, porque a gente também é comunicador e tem que mostrar nossas fotos, mostrar o que a gente está produzindo, né? E a gente nasce da comunicação comunitária, então a gente precisa produzir algo muito bem feito. Eu sou exigente. A galera fala que eu sou muito exigente, mas sou mesmo. Enfim, né? 20 anos a gente tem que dar o nome, né? Nome. E comunicação comunitária tem que ser bem feita. Não é qualquer coisa, né? A gente tem que ser bem feita porque o nosso público-alvo é muito, muito importante, né? Temos que fazê-los de reis e rainhas, né? A gente está querendo salvar vidas, então precisa ser uma ótima comunicação. Por falta de grana, seja lá o que for, mas a gente tem que fazer o nosso melhor. Então a gente fez redes sociais, Twitter a gente falava muito para artistas. Muitos artistas entravam em contato com a gente pelo Twitter e entram, empresas também, doando congelados, cestas, artistas doando ou só divulgando os nossos anúncios, né, as nossas comunicações. Então é importante colocar isso, né? Cada público, cada ferramenta, cada rede tem um público e cada uma delas tinha uma linguagem. Nem sempre dava para a gente trabalhar uma linguagem diferente em cada uma delas. A gente pegava ali um texto, resumia e jogava, adaptava um pouquinho, mas é importante entender que cada uma delas tem um público e tem uma linguagem diferente.
Isso é importante. E outra coisa é, a gente não fez uma linguagem academicista e nem juridiquês e nem aquela linguagem de uma saúde que vai fazer as pessoas não entenderem, né? A gente fez uma linguagem acessível. Nessa linguagem acessível, entende o acadêmico, o profissional de saúde, o juridiquês, o jurídico, a galera do jurídico, entende todo mundo. Então, por que não uma comunicação acessível para o favelado entender e todo mundo vai entender também, né? Então, para mim, sempre, eu falo isso sempre, que a melhor forma de comunicar é aquela comunicação sem juridiquês, né? Aqueles termos jurídicos, sem aqueles termos patológicos, sem aqueles termos difíceis, né? E se tem lá escrito pandemia, Covid-19, a gente explica lá, ó, entre parênteses, o que é pandemia, o que é a Covid-19. Se está lá escrito Omicron, a gente vai ter que explicar o que é, entre parênteses, a Omicron, né? Sempre explicando esses termos que a gente não tem como fugir. Tem termos que a gente não pode fugir, mas é necessário a gente explicar. Não porque o nosso público é burro, não é isso. É porque o nosso público ele está todos os dias tendo acesso a uma desinformação. Ele está sendo desinformado. É isso, é sendo didático. Didática, eu lembro muito de Paulo Freire. Aí, de novo, trazendo uma outra referência para dizer que a comunicação comunitária ela não anda sozinha, né? A educação está presente nisso, é didático, né? E se eu falo de uma forma que a favela entende, eu falo para todo mundo, e tá de boa. Todo mundo vai entender, né? Todo mundo vai entender. Agora, se eu quiser falar difícil, eu vou excluir aí o principal alvo dessa comunicação, que é o meu público da favela. E aí, 2022, para eu parar de falar, a gente tem de resultado um genocídio, né? Já alertado desde 2020, né, pelo governo. O governo que precisa ser responsabilizado por isso. 650 mil mortos a gente tem hoje. A pandemia não acabou, né? A gente tem hoje a tentativa de incentivo à vacinação, com o apoio de vocês, do Alô Maré, que é algo que a gente vai atrás nesse momento de 2022. A gente entende que esse é o foco, não adianta mais falar use máscaras, a gente vai falar que tem que usar máscaras em locais fechados, escolas, bancos, etc. Né? E falar para o público que tem comorbidade, e do lado explicar o que é a comorbidade. Né? Combate a fake news, isso continua, porque esse é o ano que mais vai ter fake news, está tendo, né? Para mim, a liberação das máscaras é uma grande fake news. Eu encaro dessa forma. Incentivo o uso de máscaras, a gente tem o maior número de desemprego, de fome, aumento da população em situação de rua, sucateamento do SUS está presente ainda. Né? Então, é uma grande crise sanitária que trouxe diversos outros tipos de crise que já eram colocados na sociedade. Né? A gente nunca esteve bem. Né? A gente sempre esteve em desemprego, em fome, em miséria, só que tem um agravamento aí. E quem mais está sofrendo com isso é a população negra, pobre, nordestina, indígena, quilombola do nosso país, né? E hoje, a Frente Maré, e aí em 2021, 2020, primeiro, a gente atendeu 4.500 famílias na Maré, com cesta básica, kit de higiene, aquelas fotos que vocês viram lá atrás. Em 2021, as doações caem com a flexibilização do governo Bolsonaro, e a nível estadual e municipal, o governo só atrapalhou a gente, o governo não fez e só atrapalhou. Então, as doações caíram, a gente conseguiu atender 400 famílias no ano passado. 2022. Chega 2021, no final de 2021, a gente vê, né? Lá em 2020 a gente já entendia isso, mas chega 2021, com a queda ainda mais das doações e com a possibilidade de não ter cesta básica para esse ano, a gente falou, a gente precisa usar a criatividade. E aí a gente vai partir para a segurança alimentar da população em situação de rua e da população em total miserabilidade. E aí a gente faz a cozinha solidária,
com 50 mil reais, que a gente ganhou de edital da Fiocruz. Ganhamos em segundo lugar. Para quem não sabe escrever edital, a gente ganha todos hoje. Então, hoje a gente atende por semana 200 famílias. 200 pessoas, na verdade, né? Porque é uma quentinha para cada um. Sábado teve ação, eu fui para ação, da Cozinha Solidária. Cheguei lá 10 horas, a galera já tinha chegado para cozinhar, né, cedo. Cheguei às 10 para limpar o espaço, e tinham mais de 200 pessoas na fila, 10 horas da manhã. A gente dá o ticket e meio-dia e meio elas voltam. 10 horas da manhã tinha gente na fila. E as pessoas chegaram lá 8, 9 horas, para vocês terem noção. E a população que a gente atende na cozinha é a população idosa, é a população de mãe solo, negra, nordestina, né, que a Maré tem um grande público nordestino, e a população que tem algum problema, enfim, como que é? Que é cadeirante, que é, enfim, que tem algum outro problema de vulnerabilidade psíquica. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Tem um monte de gente na minha casa que é... Não vou usar o termo especial, mas é Pessoa com deficiência, seria isso? pessoa com deficiência, isso. Esse é um público também atendido pela Cozinha Solidária da Frente. Se vocês forem lá um dia, vocês vão ver esse público na fila. Pode passar o slide, eu não sei se tem mais outro. Acho que não. Agora Olha, acabou. eu toda perdida no slide. E é isso. Era isso que eu tinha para colocar para vocês. Essas informações, muita informação, mas que é um resumo aí do nosso trabalho em atuação da comunicação comunitária, que não age sozinha, mas que pensa na linguagem e que resgata também o histórico passado para a gente ser criativo no presente em momentos de grande crise pandêmica, né? Grande crise sanitária. É isso. Eu agradeço aí a paciência de vocês. Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou ficar para o final e vou abrir a palavra aqui para os alunos e alunas que estão presentes. Se alguém quiser se inscrever, é só abrir o microfone aí. Perdão, eu vou ter que sair também. Eu e Maria, na verdade, a gente tem uma aula agora, e o professor marcou uma entrega de trabalho. Está o caos aqui. Eu estou muito chateada, porque eu não queria ter que abandonar para ir para a aula. Eu vou ter que, inclusive, discutir com ele, então estou me preparando aqui. Mas obrigada, Gisele, foi incrível, você é sensacional. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu espero que eu possa Eu que aprender mais e na agradeço. próxima eu possa ficar até o final. E boa sorte, viu aí? Vai dar tudo certo. Se não der, a gente faz um barraco. É isso aí. Valeu, Gisele. Beijo, beijo, Pedro, beijo, gente. Obrigado. Então, Milena, Tereza e Luciano, tem perguntas? Não tenho perguntas, mas só queria falar que tudo que foi apresentado maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Ao mesmo tempo que assim é muito importante, eu também acho que é muito triste porque tudo que o Estado devia estar fazendo, né? Tudo que o governo devia estar fazendo. Então é aquela coisa, é a sociedade que fica encarregada de fazer essas ações e se a gente não faz pela gente, então não vai ter alguém que faça. Então assim muito muito boas essas ações, estou aqui maravilhada, mas ao mesmo tempo é muito triste também, né? Exatamente. É a própria população salvando a própria vida, né? É um papel que deveria ser do governo. Eu fiz até alguns artigos falando, a gente está ensinando o governo a fazer, né? Em 2020 Sim, falei muito caraca. disso. E o É mesmo. governo não fez, não quis, não quer. É exatamente isso, ele não quer. Porque a, é, a gente
sociedade civil, né? Nós não temos o poder que o governo tem. Então, se vocês já conseguem fazer tanta coisa só se organizando, só se juntando, imagina se o governo quisesse, né? Exatamente. Se o governo quisesse, a gente não estaria com 650 mil mortos, né? É muito complicado. Luciano, quer fazer alguma pergunta? A princípio, não, porque é mais uma questão de. Não me pergunta, né? É mais um elogio mesmo, porque. Ó, como é que eu vou botar em palavras? Só tô maravilhado, assim, com tudo que está sendo feito. Porque realmente, na pandemia, a quantidade de coisa que eu lia, via e escutava, mesmo tendo toda a informação possível, eu ficava, cara, como é que tem gente que acredita? Mas aí eu também ficava pensando, mas e o pessoal que só tem essa informação e não tem outra maneira de achar essa informação, como que eles ficam? Tipo, quem ajuda eles, quem passa as informações para eles? Então, eu acho o projeto muito bacana, e, assim, uma iniciativa que eu tô gostando muito de poder fazer parte. A Helena levantou a mão. Fica lá, Helena. Gente, eu só queria fazer uma pergunta que eu lembrei agora. As coisas estão acontecendo muito rápido, né? Tá acontecendo muita transformação, assim, tipo, de regra e tal. E agora, recentemente, foi liberado o uso de máscara, né? Acho que de maneira muito precipitada, mas enfim. Aí eu queria saber como é que tá isso aí dentro da Maré, porque eu fui para Madureira hoje, porque eu tô em psicólogo lá, e já tem um monte de gente, assim, que tá sem máscara. Já tá quase. Parece que não existe mais o coronavírus, né? Tá bem complicado. É, a Rocinha é a maior favela, vou colocar aqui, alguém me perguntou no chat, é a maior favela da América Latina, considerada, né? Não sei se já tem outras maiores, e a Maré é o maior conjunto, que reúne o maior número de favelas num só território. O Alemão o complexo do Alemão tem 13 favelas. O conjunto de favelas da Maré tem 16. Sim, ficou super claro quando você explicou. Eu tava agradecendo mesmo, que eu sempre falavam, ficava meio tipo, como assim, qual é qual e tal. E a Rocinha é uma única favela, então ela é a maior favela. Sim, sim. Obrigada. Nada. Sobre as máscaras, né? Então, esse é o maior problema que a gente tem hoje, né? A pandemia não acabou, né? Eu sempre me referencio pela Fiocruz, que é a nossa parceira e que também é referência nessa temática. Fiocruz disse que isso foi, como é que se diz? Enfim, que não deveria ter sido liberado agora. A população já não usa máscara, né, no geral, dentro da favela. Isso é um fato. Mas com o aval do Estado, dos governantes, falando não é para usar, isso piora a nossa situação. De novo a gente contra uma corrente maior que a gente. E só uma vontade da população já não usar, isso piora ainda a nossa situação. Novamente, eu acho que a gente hoje está mais fraco. Eu falo não só enquanto coletivo Frente Maré, mas enquanto movimento de favelas, em tocar nessa questão, e outros coletivos, a gente não tem tanta força mais como tinha em 2020 para fazer uma incidência política e falar, e bater de frente e falar, não, a gente tem que usar máscaras. Né? Se a Fiocruz não tem, quem somos nós para ter? Né? Então, o que a gente pode trabalhar, e aí é o que eu acredito na nossa incidência do Alô Maré, com a Frente Maré dentro da favela da Maré, é de novo ser muito didático. E ser muito didático requer paciência, mas numa paciência que não dá para ser não dá para ser 20 anos como o terror maranhense, né? É para agora. E para agora, eu entendo que as escolas é o nosso foco, deve ser nosso foco, e as igrejas, né? E outros espaços religiosos, enfim, locais de grande
de grande reunião de grupos. Eu conversei, inclusive, com 2 escolas, já entrando aqui na nossa conversa sobre a Alô Maré, com 2 escolas, a Escola Marielle Franco e o CIEP, que fica no Pinheiro. São 2 escolas que já aceitaram receber nosso panfleto e se quiser fazer uma palestra, um papo com pais, mães e alunos e alunas, aceitaram porque falaram que vão continuar com máscaras, né? Então, eu acredito nisso. Não tem tanta força, é política hoje de incidência, mas dá para a gente trabalhar nesses locais, junto à defesa da vacina, né? Porque o governo, inclusive, mentiu dizendo que 70% do Rio estava vacinado, e depois saiu a matéria dizendo que são 58%, 56%. Isso é muito louco, né? Eu tenho 2 perguntas para fazer para a Gisele, antes da gente passar para a discussão sobre a cartilha. Primeiro, sobre essa questão das máscaras, né? Eu vi uma postagem da Gisele essa semana dizendo uma coisa que eu concordo 100%, que é o governo está transferindo a responsabilidade para as pessoas, né? Individualmente, né? Está se desresponsabilizando e passando essa responsabilidade para as pessoas. Então, quem morrer, morreu, né? E o problema é seu, né? Se você não usou máscara, não se vacinou, né? É coisa da liberdade, né? Eu tenho a liberdade de não me vacinar, né? Mas espera aí, né? De não usar máscara. Mas espera aí, essa sua liberdade vai estar interferindo na minha vida, né? Você vai estar transmitindo para mim, né? Pode estar transmitindo para mim o vírus, né? Com essa sua liberdade. E como é que fica a minha vida? Como é que fica a vida da minha família, né? E uma outra questão também sobre isso é o seguinte: ontem eu passei por uma situação assim, né? Eu cheguei num lugar em que eu era a única pessoa, lugar fechado, em que eu era a única pessoa que estava usando máscara. Aí ficou todo mundo olhando para mim com a cara de... Parece que eu estava com uma melancia na cabeça, uma máscara de ET, sei lá, entendeu? Um idiota, um cara, sei lá, de outro mundo, né? Então, assim, é um constrangimento que a gente passa a ter, né? Você está usando... Por que você está usando máscara? Já acabou, o prefeito... Mas, peraí, você não acaba com vírus por decreto, né? Peraí, que agora tem um decreto do prefeito aqui, eu não vou contar, né? O coronavírus pensa... Isso não existe, né? Peraí, né? Então, é uma medida muito mais política, né, para agradar um determinado eleitorado, já com essa proximidade das eleições aí, grande parte das pessoas está acreditando nessa versão aí de que a pandemia está acabando. Aí o Jornal Nacional também mostra ali aquele gráficozinho caindo, né? As pessoas, tá tudo bem, carnaval, eu quero ver daqui a 15 dias, depois do carnaval, com essa galera toda na rua aí, como é que vai ser esse gráfico aí, né? Como é que isso vai acontecer, né? Enfim. Mas a pergunta que eu tinha para a Gisele, se ela quiser fazer algum comentário ainda sobre essa questão das máscaras, mas a segunda pergunta que eu teria para ela é o seguinte: o jornalismo das empresas de comunicação, feito pelas empresas de comunicação empresariais, corporativas, né? Globo, Estadão, Folha, Bandeirantes, etc., né? Que a gente chama de comunicação hegemônica, corporativa, empresarial, etc., né? Eles tentam fazer essa dicotomia, né, de jornalismo de referência ou profissional versus comunicação comunitária, comunicação popular, comunicação alternativa, etc. Justamente para desqualificar, né, um outro discurso, o discurso que se opõe a esse discurso hegemônico, né, e para confirmar o seu lugar, né, de autoridade, né, o seu ponto de vista, né? A pergunta que eu tenho para fazer para a Gisele é o seguinte: a Gisele é uma jornalista experiente, já tem 20 anos, né, de atuação, né, dentro da Maré, então ela é relativamente conhecida, né, no meio, enfim, mas se ela percebe esse olhar do público, né?
ah, você é jornalista, mas você é da comunicação, você é daquele jornalzinho. Não sei se você ouve isso e como é que você faz para desconstruir esse tipo de desqualificação quando isso acontece. Isso acontece comigo todos os dias, né? Eu posso ter, estou agora no doutorado, não interessa, né? Eu vou ser sempre a dizer não profissional, vou ser sempre a não pesquisadora, porque eu sou desse lugar, né? E eu lembro de quando eu era adolescente, começando no Jornal Cidadão, eu fui tentar entrevistar o Stedley. Ele falou, não, eu tô ali com a agenda com a Globo. Eu falei, você vai dar entrevista para a Globo, que te criminaliza seu movimento, não vai dar entrevista para mim, que eu vou falar sobre o movimento para 140 mil moradores, que precisam conhecer o MST a partir da nossa linguagem, da sua linguagem, e não pela Globo, ele não tem uma agenda para você. Então, assim, eu não gosto do STED, apesar de gostar do MST. Né? Eu falo, hoje, anos depois, ele falou, Gisele, todo mundo fala de você. Eu falei, mas não adianta, não vou te entrevistar. Hoje sou eu que não quero te entrevistar. Né? Não sei o quê, falaram para te dar um livro, que não sei o quê, não sei o que lá, e vencer colunista do Brasil de Fato. Eu falei, então eu aceito. Mas eu não vou te entrevistar. Vou entrevistar mulheres da MST, mas não você. Lá atrás falou que eu não valia nada, né? Só precisava da Globo, mesmo ele sabendo que ela ia te criminalizar, né? Então, isso acontece na esquerda e na direita. Isso é independente. Teve uma vez que a gente foi construir, teve o Rio Mais 20, não, Rio Mais 20, a gente fez o Rio, um contra o Rio Mais 20. Foi um grande movimento de indígenas, quilombolas, favelados, comunicação comunitária, e numa grande reunião com jornalistas da direita e da esquerda, um cara, diretor do sindicato, que na época era diretor do sindicato dos jornalistas do Rio, falou: a gente, para além de vocês, precisa da mídia que interessa. Eu, quê? Aí a gente quer na porrada. Mídia que interessa, então a minha mídia que estou aqui produzindo esse evento, fazendo assessoria desse evento, não interessa, né? O jornal comunitário para falar para 140 mil moradores não interessa. Qual a prioridade? Sair na mídia comercial? Né? Então, isso é todos os dias. Na semana retrasada, eu falei sobre operação policial nas minhas redes, e uma outra jornalista pegou meu print para me inferiorizar. E num desses comentários que ela printou e colocou na sua mídia, ela falou, a jornalista tem 5 mil seguidores e é até verificada, e eu tenho 20 mil, eu jornalista, e não sou. O que ela tem? Ou seja, isso é todo dia, né? Te inferiorizam todos os dias, em todos os espaços. Me incomoda muito o movimento social falar todos os dias de querer só fazer assessoria de imprensa. A gente precisa sair na mídia. Eu falei, a gente é mídia também. A gente é mídia. A gente não é alternativa à comercial. A gente é comunicação comunitária, popular. Mas eu não sou a alternativa. A alternativa são eles, se vocês quiserem ouvir e serem parte deles. Eu não sou a alternativa da mídia comercial. Eu não estou nas costas da mídia comercial. Esse é um debate que a gente precisa fazer na academia, que erra também em relação a esse termo. Eu nem entrei no doutorado do UFRJ e já soltei minhas cachorras em relação a esse conceito. Eu entrei em contato com um monte de professores de comunicação comunitária da UF, da PUC, do UFRJ, eu falei, está errado e vocês precisam mudar isso daí. Eu não sou uma alternativa à comunicação comunitária, eu sou a comunicação comunitária. Comunicação comercial, aliás. A gente é a comunicação. Ponto. Então, isso é todos os dias. Eu vou fazer 80 anos, daqui a não sei quantos anos, eu vou continuar sendo inferior a eles. Mas hoje eu sou muito segura da comunicação que eu faço. Eu acho que até anos atrás eu me sentia inferior
não pela minha produção, mas porque me colocavam isso. Hoje eu sei que eu faço uma comunicação de qualidade. Erro também, a gente erra, mas é uma comunicação feita com muita análise. Não é sozinha, não. Maravilha, Gisele. Todo mundo aqui tem certeza que tá aqui uma aula para todo mundo, né? Te ouvir. E por mais que eu já tenha tanto te ouvido, né? Assisti tantas vezes as suas aulas, né? Para mim é sempre um aprendizado a mais, né? Todos os dias. Gente, então, assim, não havendo mais perguntas, eu queria passar para a discussão da cartilha, porque o que acontece? A gente está com o texto pronto já, mas a gente precisa de uma pessoa para colocar no formato da... Tereza, se você precisar sair, não tem problema, mas a gente vai deixar gravado aqui e a gente vai discutir agora a questão da cartilha. Eu peço para o Luciano e a Milena, se eles puderem ficar, para a gente conversar aqui, porque a Vou gente ficar, precisa... claro. Tô aqui. Beleza. A gente precisa da ajuda de vocês para fazer o folder, já que o texto já está pronto, a gente fechou isso na última reunião, mas o Anísio, ele está com muita coisa, ele está trabalhando para caramba, e a gente estava contando com ele para ele colocar no formato do folder, né? A gente fez um papel A4 com 3 dobras, mas ele está com muita coisa, muito trabalho, então a gente está precisando fechar isso com urgência, porque a Gisele está precisando mandar o arquivo lá para a do Ferj, que já aceitou a impressão. Então, eu queria saber se o Luciano e a Milena, não sei se a Milena tem essa experiência, o Luciano eu sei que tem, né? Se vocês poderiam ajudar nesse trabalho aí. Claro, gente, claro. Ó, falar assim, eu não tenho muita experiência com isso, mas eu posso ajudar. Posso tentar ajudar, sim. Eu pensei em você, Luciano, já que você é designer, se você teria essa possibilidade. Então, eu acho que eu só consigo a partir do final de semana, porque eu tô com 4 trabalhos para entregar sexta-feira. Aí eu tô fazendo tudo, mas final de semana eu já tô livre. Aí se puder final de semana, melhor para mim. Pode ser, Mas, Pedro, Gisele? é, seria só para fazer, no caso, tipo, o layout mesmo, o formatinho da cartilha, ou seria, tipo, o design todo da cartilha? O que quer dizer o design todo? Seria a parte da estética mesmo. Gisele, diga lá. Eu acho que sim. Tudo, né? Já. Uhum. Vocês conseguem ou é muito trabalho? Não, dá para É fazer. colocar, assim, seria colocar aquele texto dentro do layout, Uhum. né, diagramar, enfim. Sim, sim. Então, o texto já está lá no nosso Drive, tá? Ah, Não beleza. sei, não sei se vocês têm acesso ao arquivo da imagem da logo, do Alô Maré, e aí seria colocar aquelas informações distribuídas dentro do projeto da cartilha, do formatinho lá do folder. Sabe o que Uhum. que falta, que eu estava lendo essa semana? A gente explicar, assim, em 2 linhas, o que que é o alô maré e a frente maré. E A gente... e-mail de contato Ah, tá. Sim, é verdade. dos dois coletivos. É Eu verdade. posso, eu posso começar a ver isso e aí Maria eu voltou. envio para vocês e vocês veem se tá bom, tal. Eu consigo fazer. Se você puder fazer isso, você e o Luciano, então no final de semana, pode ser? Uhum. E tem também como, por exemplo, se fizer no Canva, tem como botar um link compartilhável. Então, qualquer um Ah, seria pode no mexer. Canva mesmo? Ah, gente, se for no... Eu tava pensando que ia ser naqueles programas da Adobe e tal, de
Não, então, pode ser também. Sim, eu Ou acho pode mais fazer coisa por prático no fora. Canva. Por exemplo, se quiser Eu, alguma arte específica, eu posso tentar até fazer em aplicativo por fora, aí eu mando e a Uhum. gente coloca no Canva como imagem. Eu gosto da ideia do Canva porque eu acho que ele é uma ferramenta assim, muito prática. E já tem lá uns layouts bem legais, enfim. Ótimo, maravilha. E se for possível, assim, eu acho que a cartilha é prioridade, tá? Porque, como a Gisele apresentou na aula de hoje, essa questão ela é urgente, ela é muito urgente e a gente está levando isso muito a sério. Esse trabalho é o primeiro trabalho de vocês e talvez seja o trabalho mais importante de todo o nosso projeto de extensão. Então, isso é prioridade absoluta, tá? Mas, se for possível também, eu acho que seria importante a gente fazer algum card para divulgação nas nossas redes sociais sobre o 14 de março, os 3 anos da morte da Marielle, tá? Se vocês também puderem fazer isso, 4 anos. 4 anos, já está em 22, pois é. Sim, ótima ideia. Eu posso, Beleza? quando a gente eu tô de férias, graças a Deus, eu posso começar a ver isso até hoje, eu fiquei já animada. Gente, Oi, quem chamou? eu, Maria, Oi, eu Maria. Maria. saí rapidinho para, enfim, aparecer na aula, mas consegui voltar e eu só queria saber, assim, me atualizar, sabe? O que vocês estão falando, basicamente, com essas ideias que vocês estão discutindo e tal. A gente está falando sobre a cartilha, porque o Anísio, que é o companheiro lá da Frente de Mobilização da Maré, ele está com muito trabalho agora, não está podendo ajudar a gente. Então, eu estou designando vocês três e quem mais pudesse se integrar para fazer o layout do folder, a partir daquele texto que a gente já fechou, tá? Com esse acréscimo dos contatos que a Gisele observou aqui que estava faltando. E aí o Luciano e a Milena vão tocar isso no final de semana. E se você e a Milena puderem fazer antes disso, né? E aí o Luciano, no final de semana, né, se incorpora aí para a gente, na segunda-feira, já apresentar isso para a Gisele e para a galera da frente. Pode ser? Claro, se o Luciano concordar, eu já posso ir criando o link e tal, aí eu envio lá no grupo, e a gente vai agilizando as coisas. Por mim tá Só uma ótimo. perguntinha, sobre a questão do logo do projeto, tá lá no Drive, por acaso? Vou confirmar. Vou confirmar Ah, tá. isso. Isso fica com o Beleza. Caio, mas eu vou ver onde é que está. E Tá aí eu bem. posso, se não Você- tiver no Drive, eu posso colocar lá. Oi, Gisele. Vocês Beleza. têm e-mail do projeto? Era legal ter para botar. Bota aqui no chat para gente, por favor. E-mail de vocês mesmo, do Alô Maré. Projeto, o e-mail do Alumaré. Era legal. Ou Vou, do, sei lá, não sei. eu não sei de cabeça, mas eu vou colocar lá no grupo. Era legal ter na cartilha, como contato, né? E o Sim, arroba sim, do Instagram e tal, para referenciar, sim, né? sim, com certeza. Ótimo, maravilha. E se puderem também adicionar essa ideiazinha que a Gisele deu, dos textos, lá no documento que tem o texto também. Vou fazer Eu não sei como é que eles iam isso querer assim que fazer. acabar, então, a reunião. Pô, gente, tô com uma ideia aqui, principalmente pra gente que é extensionista, é de criar um grupo só nós, entendeu? Assim, é necessário pra gente ir fazendo as coisas, entendeu? Tem Porque aí senão a aquele, gente fica enchendo outro grupo. tem aquele grupo Não, então, comunicação é, que mas, seria mas esse. sem vocês, entendeu? Assim, tipo, sei lá, Só os pra não ficar extensionistas? Tudo bem. só pra não ficar enchendo mensagem. O que que vocês acham? Extensionista, no caso, né? Por mim pode ser, não me incomoda não. Pô, eu posso criar então daqui a pouco. A gente vai se falando melhor também sobre isso e tal. Terminando os prazos também. Não sei se vocês já estão acostumados a lidar com isso, falando rápido, porque a do Ferg pede que coloque a logo deles. Nunca, eu não sei sobre isso.
sendo uma parceria e eles estando ajudando na impressão assim, simpático, né? É, Que né? tenha, Então, né? vou anotar aqui para a gente lembrar disso, né? Aham. Bom a Gisele ter falado, assim, tem que pensar também, quando vocês forem fazer o folder, para pensar nas imagens, tá? Que tem que a gente tinha fechado, que em cada página, né? Porque naquele documento de Word que a gente definiu, cada tópico vai ter uma imagenzinha, coisa da máscara, tá? E isso aí, a galera da saúde ficou de ajudar a gente de escolher essas imagens, tá? Então, vocês têm que pensar, por mais que não tenham todas as imagens ainda definidas, deixar um espaçozinho ali para ilustrar uma imagem que complemente o texto, entendeu? Beleza? Beleza, beleza. Ótimo. Então tá, gente, não tendo mais questões, acho que é isso, né? Deixa eu perguntar só mais uma coisa. Essa questão dos posts da Marielle poderia ser um carrossel para colocar no Instagram? O que vocês estão pensando sobre isso? Eu acho que o título desse ano é Justiça por Marielle Anderson. Sim. E aí podia colocar, aí, sei lá, primeiro, Justiça por Marielle Anderson, 4 anos. Segundo, talvez a programação das atividades que vai ter, não sei, porque já tem uma programação, né, no Instituto Marielle, nas páginas. Ou, sei lá, Você não sei. acho que seria legal o conteúdo da galera da frente. Vocês vão ter uma programação na Maré? Não? Eu Por acho que quê? não, é à frente não. Talvez outros grupos tenham. A gente pode perguntar. Uhum. Aí se tiver alguma... Posso perguntar. Tá, beleza. E acho também, além da Justiça por Marielle Anderson, quem mandou matar Marielle Franco, né? Marielle Anderson, né? No caso, né? Não podemos esquecer de perguntar sempre. Beleza, gente? Então, acho que é isso, né? Beleza, então. Eu vou encerrar a gravação Beleza. aqui.